Olá, boa noite, tudo bem? Aqui é a Rá que está falando. Estamos iniciando agora o Vitrine da Rá com, gente, uma participação especial, a doutora Sara, especializada em gatos, gente. Eu trouxe porque a Rá é apaixonada por gatinhos. Eu tenho 2 gatinhos e ela veio trazer informações incríveis. E eu gostaria de desejar boa noite. Obrigada, doutora Sara, pelo meu convite. E eu gostaria que você se apresentasse aos telespectadores. Obrigada, Rá. Quero agradecer muito o seu convite, a oportunidade de estar aqui hoje. Para mim é muito importante, uma honra estar aqui com você, como minha amiga, e poder falar sobre um tema tão agradável, né? Que é a medicina veterinária, os gatinhos. Sim. Vamos estender um pouquinho aí para os cães, né? Falar dos cuidados com os nossos animais no inverno, né? Então é muito gratificante estar aqui, eu agradeço. Eu que fico lisonjeada, né, de ter aí a presença da doutora Sara, uma querida amiga, não só amiga, mas a cliente da Boutique da Rá. E o Vitrine da Rá, gente, nós não falamos só de modas, né? Aí eu trouxe ela porque é um assunto super importante. Começando aqui, né, a nossa entrevista para o telespectador que está aí assistindo, doutora, tem uma pergunta muito interessante, né? Nós estamos no inverno e quais, né, assim, eu gostaria de tirar algumas dúvidas e eu acredito que o telespectador também, né? Então, aqui tem uma pergunta, assim, que a gente formulou, que os animais, eles sentem frio da mesma forma que os humanos, né? Eu tenho essa curiosidade de saber, né? Sim, é importante, né, Rá? Porque a gente imagina uma coisa e é diferente, né? Quando a gente está olhando para o nosso animal, é difícil da gente saber, mas sim, os animais, eles também sentem frio, tal como a gente, mas eles vão manifestar isso de forma diferente, né? Às vezes ficando um pouquinho mais quietos, diminuindo as suas atividades, procurando uma caminha mais aconchegante, ou até ficando mais próximos da gente, né? Mas eles têm essa sensibilidade ao frio também. Uma informação muito bacana aqui é que a temperatura corpórea dos animais, ela é diferente da nossa. Então, dos cães e dos gatos, a temperatura deles é mais alta. Eles são, às vezes, até mais sensíveis a essas mudanças bruscas de temperatura do que a gente. Que interessante, né? Eu tenho, né, 2 gatinhos e um cachorro em casa, e é interessante que às vezes a gente levanta de manhã, ainda não arrumou a cama, e eu vejo que elas ficam procurando um local ali onde estão os cobertores para ficar ali no meio. Tá vendo que interessante, né, gente? Certeza. Né? E como que como identificar se o pet ele está com frio, assim, né? A gente consegue detectar, porque assim, a gente está ali em contato com eles ficam ali com a gente, mas como que a gente identifica, né, para que a gente possa preparar um local mais aconchegante para eles? Sim, com certeza. A forma da gente conseguir identificar é muito a forma que o animal se posiciona. Então, isso que você comentou deles, a hora que você acorda, deles já estarem procurando a coberta ali, então eles estão demonstrando, eles já vão buscar o sol, né, lugarzinhos que tá batendo o sol, mas assim, mais fechadinho do vento. E as extremidades do corpo também podem ficar geladas. Então a gente às vezes vai tatear o animal, a orelhinha, as patinhas estão geladinhas igual a gente, né? Fica quando tá com a mão gelada no frio. Isso pode sinalizar pra gente também. Às vezes até em situações mais importantes, tremores até do corpo, né? Mas principalmente essa busca por locais mais quentinhos mesmo. Olha que interessante, né, gente? Assim, a gente que tem animaizinhos em casa, né, a gente tem, assim, esse cuidado, né, essa preocupação. Eles são mais sensíveis que os seres humanos, né? Com certeza. E ela, como é especializada, gente, né, em gatos, eu fiz questão de trazê-la aqui, porque eu sempre tive muita curiosidade sobre esse assunto, e eu conheci ela em um evento, e eu falei, nossa, é incrível, gente, porque, assim, eu fui criada desde a minha infância com gatinhos, né? Então nós sempre tivemos gatinhos na família, até hoje, né? Eu nunca deixei de ter um gatinho em casa, e tem muita coisa que a gente às vezes falha, né? Então é importante, né? Tem muitas lendas urbanas, né, Rá? Exatamente. Principalmente sobre gatos, né? Exatamente. De coisa, gato não é apegado ao dono, é a primeira lenda urbana que a gente já cancela. Cancela isso, gente. Se você tinha essa dúvida, cancela. Sabe por quê? Eles são extremamente apegados
ao dono, extremamente apegados ao dono. Eu vejo mas até pelo meu esposo, quando ele senta ali, às vezes, ali pra assistir uma TV, que ele vai colocar as pernas no puff, elas vão no meio das pernas dele, sim. Que delícia. E fala que se tem amor maior que isso, né? Então, né? Mas o interessante que quando às vezes a gente quer comparar, né? E equiparar, na verdade, o cão com o gato, e são formas de amor diferentes, né? Exatamente. O gato, ele tem uma forma de amor não tão submissa, né? Mas eles são extremamente apegados, eles dependem da interação com os seus responsáveis, esse cuidado, ele é tão importante quanto com o cão. Que lindo, né, gente? Eu amo gatinhos, gente. E eu tenho 2, sou apaixonada. Continuando aqui, né, com as nossas dúvidas, os animais, eles precisam usar roupa de inverno? Porque eu vejo, né, que as pessoas, hoje essa minha pet, ela cresceu muito, né? Então, será que é necessário ou a pelagem já protege? Eu sempre tive essa dúvida também. Aqui a gente pisa em ovos para responder essa pergunta. Né? A necessidade da roupa, ela não é uma coisa obrigatória, né? Sim. Para o animal. Então, tem animal, inclusive, que odeia ficar com roupinha, né? Essa ideia da roupa, a gente pode puxar um pouquinho para a questão da humanização dos animais, mas é que valeria uma outra conversa, né? Mas a gente tem que entender a individualidade dos nossos animais, né? Se eu tô falando de um animal que suporta ou que fica mais feliz quando a gente põe a roupinha, e uma coisa que a gente tem que levar em consideração é o pelame do animal. Sim. Animais de pelo longo com roupinha vai dar muito errado, porque eles vão fazer nó embaixo da roupa e aquilo vai ser bem ruim. Então não é uma necessidade, eu preciso entender se o animal tolera, se ele vive bem com a roupinha, mas não é exatamente como se eles quisessem estar de roupinha mesmo. Olha que interessante, gente. E aí a gente fica enlouquecido nesse frio, querendo colocar um monte de roupa nos nossos bichinhos, né? Exatamente. E muitas vezes até incomoda, né? Então é um assunto pra gente trazer de repente em uma outra próxima oportunidade, né? Que você vê. Mas ela tem muita informação. Gente, informações de extrema importância, né? Então fica ligado aí no Vitrine da Rá, porque tem mais informações aí, hein? Gatos precisam de cuidados especiais durante o inverno? Ótimo, excelente. O gato, a gente já vai pensar em animais com uma pelagem às vezes mais densa, né? Animais de pelagem mais longa, mas eles também precisam de cuidados maiores, né? O gato, ele vai reduzir a atividade. A minha gatinha vem deitar comigo embaixo da coberta, então também tem essa busca por locais mais quentes, trazer esse conforto térmico. E um cuidado importante que acontece com a gente, né, Rá? A gente acaba deixando de beber água no inverno. Exatamente. Né? E os nossos animais vão fazer isso também. Só que os gatos, eles são mais sensíveis à redução da ingestão de água do que o nosso cachorro, né? Do que os cães. Sim. Então, puxando aí para a linha técnica, né? O gato, ele tem uma tendência maior a problemas a doenças renais. E a baixa ingestão de água, ela vai interferir nesse aspecto. Então, o cuidado a mais aí para os gatinhos é cuidar da ingestão de água para eles no inverno, porque olha também que dica abaixa. Importante da doutora Sara, né? Sobre essa questão aí da hidratação, né? E exatamente isso, o humano, né, no inverno, geralmente, eu sou uma pessoa assim que eu quase não tomo água, né, e no inverno piorou, né. A gente tem que ficar de olho, né, tá com uma garrafinha na mão, então para os pets a gente também tem que achar formas aí de favorecer com que eles bebam mais água mesmo. Olha, gente, que informação importante, hein? Olha, anota essas dicas aí. No inverno, a gente formulou uma pergunta aqui bem interessante, né? A gente pode diminuir, né, os passeios dos cães no inverno? Ótimo, excelente. É meio conflitante, né? Porque o passeio, ele tem um aspecto muito importante psicossocial para o cão, né? Certo. Falando do passeio para o cachorro. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com essa redução para que o animal não fique também sem atividade, né? E isso acabe sendo deletério para ele em outros aspectos aí. O que a gente precisa tomar cuidado é com o vento, com o frio que esse animal vai passar. Então, pensar em momentos mais quentes do dia, mas achar o equilíbrio também que não seja aquele sol muito forte, que vai machucar a patinha do animal na hora dele fazer essa caminhada. Mas é importante a gente tentar achar um equilíbrio aí e não reduzir absolutamente os passeios, ou de alguma forma trazer mais atividade para esse animal sem ser tão fora de casa, né? Aumentar a atividade dele indoor.
Ah, interessante, né? Nós temos também um pastor alemão, Olha lá. um filhote, mas Nossa ele não suportaria não caminhar. Então, pois é, como faz, ele é muito né? ativo, né? E mesmo com o frio, às vezes até com essa chuva ele quer sair, ele fica impossível, né? Com certeza. Eles têm muita energia, né? E para eles eu acho que não importa o inverno ou o calor. Com certeza, né? Mas isso que você falou em relação à questão das patinhas, né? É importante a gente se atentar aos animais, né? Isso, porque a gente esquece, né? A gente vai calçado, né? E a gente esquece do toque do animal ali no chão. O pastor alemão, ele tem uma pelagem densa, né? Ele tem o subpelo que a gente chama. Então, eles têm uma proteção maior aí com o inverno, né? Então, pra ele, tá tudo certo, tá? A gente tá aqui sofrendo, ele tá tranquilo em relação ao controle de temperatura. Então, a vida pra ele é uma aventura. Gente, o pastor alemão, esse é o segundo, né? Que nós temos, né? Eu até ia fazer uma pergunta, né, que eu não formulei aqui, eu quero aproveitar para fazer, né? É normal a perda de pelo e a troca de pelo durante o ano todo? Porque é muita pelagem, gente. É um rolo de feno passando na casa, Exatamente. né? O que é que acontece, doutora Sara, com os pastores alemães? Que eles trocam de pelo o ano inteiro. Na verdade, para os animais, para cães e para gatos, existe primordialmente 2 trocas de pelo ao ano, né? Na troca aí pro verão e na troca pro inverno. Então, pro inverno a gente fala que eles ficam com pelo, né, mais fluffy, assim, né? Mais fofo, maravilhoso, mais cheio, porque aí vem esse subpelo. E no verão ele vai perder todo esse pelame, ficar com o pelo mais fininho, para ele fazer essa adaptação corpórea aí em relação à temperatura. Mas a gente tem um problema, a gente não tem mais essas estações do ano tão bem adequadas, né? Tão bem determinadas. Então o corpo do animal ele é inteligente, então ele acaba mantendo algum grau de troca o ano todo. Então é comum que a gente tenha alguns animais que façam perda de pelo aí de forma mais regular, não podendo fazer falha de pelo, isso é importante, né? E a gente também sempre pode pensar na alimentação, em fatores alimentares, se tem alguma influência. E o filhote também, ele vai ter uma troca, né? Aos 6 meses, 8 meses, dependendo da raça, ele também tem uma troca de pelo, independente da estação. Vai fazer a troca pro adulto. Então, perde bastante. É o ano inteiro, gente. Vocês não têm noção. Eu já tive outros pastores, né? Nossa. E é o ano inteiro. Eu falei que dá pra fazer até um travesseiro. Dá, com certeza. Porque é incrível como eles soltam pelo, né? Lá em casa, todos os dias nós temos que higienizar, lavar, porque a pelagem, assim, ela solta mesmo. E né? ela gruda, né? E ela gruda. Ela é densa, ela gruda. Mas, gente, ele é tão fofo que não importa o pelo que vem aí, né? Eles são muito fofos, com né? certeza. São carente, tá, gente? É carente, parece uma criança. Mas é a vida da gente, né? Como nossos filhos, né? Sim. Que bacana, gente. É muito interessante esse assunto também, acerca do pastor alemão. E se você tem aí alguma dúvida também, né? Vai estar disponível o nosso programa nas redes sociais. Então você pode colocar lá perguntas e a gente passa para a doutora Sara e vamos estar respondendo as suas dúvidas também, ok? Vamos lá, continuando, né? Os animais idosos sofrem mais durante o inverno? Excelente ponto, Eles não necessariamente sofrem mais. A gente tem alguns cuidados diferentes. Então, animais idosos têm uma tendência a estar mais debilitados, ou os filhotes, né? E animais muito magros são animais que vão ser mais susceptíveis, porque eles já não têm mais, talvez, tanta gordura para fazer essa proteção de temperatura, né? Sim. Mas o ponto mais importante é que são animais que têm uma suscetibilidade maior a doenças crônicas e até doenças articulares. Isso. Então, eles vão estar mais sensíveis nesse momento, porque podem ter uma sensibilidade maior dolorosa no corpo, né? A questão da ingestão de água pode influenciar nos outros problemas, então a gente tem que ficar mais de olho neles também. Olha, gente, atenta a isso, né? É super importante essa questão também. Eu já tive um
idosinho, né? Quando nós chegamos aqui em Botucatu, né, nós tínhamos um idosinho, acabamos perdendo ele, mas ele ficava dentro de casa, né? Porque ele já estava bem idoso, né? Botucatu é uma cidade mais fria, né? Então a gente tinha todo esse cuidado também com o bichinho ali em casa, e realmente, né, eles precisam de muito mais cuidado. Sim, né? sem dúvida. E principalmente essa parte da hidratação. Gente, nós vamos estar parando por aqui para um intervalo e daqui a pouco a gente volta porque tem mais perguntas para passar aqui para a doutora Sara, né? Então fica ligado aí, tá bom? Não saia daí. Um beijo da Rá, a gente volta já já. Tchau. Estamos aqui de volta ao Vitrine da Rá com uma pessoa maravilhosa, a doutora Sara, para quem não conhece, né, doutora? Né, ela é uma pessoa especializada em gatos e ela é uma doutora veterinária e ela está aqui hoje para tirar todas as minhas dúvidas e as suas dúvidas, né, em relação aos cuidados dos nossos bichinhos agora no inverno. E esse ano ainda vai fazer muito frio, né, doutora? Vai. Então eu acredito que a gente, né, é um assunto que talvez ninguém tenha trazido aí, né? Eu não tenho encontrado, assim, algumas informações sobre isso, mas é um assunto interessante e sem delongas, né? Nós temos uma pergunta muito interessante aqui, né? Doutora, o inverno, ele pode afetar, assim, o comportamento dos nossos animaizinhos? Pode, Rá. Vai mudar o comportamento porque eles podem ficar mais reclusos, né? Querer dormir um pouco mais, reduzir um pouco a atividade física deles, buscar locais mais cobertinhas, mantinhas, caminhas, mais nesse sentido, né? Mas a gente precisa ficar de olho e nada melhor do que o próprio responsável, né, do animal para entender essa linha aí tênue entre o animal ficar um pouquinho mais quietinho, né? Às vezes querer comer um pouco mais, né? Exatamente. A gente tem esse comportamento também, a gente vê isso neles, mas achar essa linha tênue entre o que é aceitável e o que é necessário buscar em um atendimento veterinário especializado, né? Sim. Mas sim justifica alterações de comportamento nesse sentido, de ficarem ali, né? Gostar de um soninho da tarde, uma sonequinha na cama, ficam, né? mais amuadinhos, né? Ficam, eu falo, né? Tinha dois parcinhas e eles no inverno eram maravilhosos, né? Porque eu chegava, eles disputavam ali pra ver qual era o momento mais rápido pra vir no colo e eles ficavam, né? Então, que graça. O animal no inverno, ele é mais aconchegante, né? Ele quer fica mais próximo, né? Sim, com certeza. Assim, ele procura um lugar mais quente, aconchegante, mais seguro, né? Exatamente. Sim, com certeza. Né? A minha tem dia que ela não quer nada, assim, ela só quer brincar. Mas ontem mesmo eu tava querendo pegá-la e ela tava. Eu peguei um pouquinho, ela já
escapou, não quis saber de ficar no cobertor não, gente. Né? E vamos lá. Por que vemos os animais procurando mais a companhia dos tutores, né? A gente estava falando aqui, então vou até pular essa pergunta. Uma pergunta muito interessante. Dormir com o pet ajuda a fortalecer a relação com o tutor, entre o tutor e os animais? Vixe Maria. Ai, meu Deus do céu. Como dizer que não, né? Também a gente toma cuidado, né, com essa informação, mas com certeza o conforto, a segurança que a gente traz para os animais e ao contrário, né? Eu falo que às vezes a gente não sabe quem tá cuidando de quem, se a gente que cuida deles ou eles que cuidam da gente, né? Exatamente. Então essa procura que eles têm maior do nosso aconchego, né? Isso é tão gratificante emocionalmente para eles e para nós, né? E um ponto muito importante hoje que a gente tem, e eu vejo na minha rotina, isso é a primeira que estou ouvindo, né? Tô falando isso é a primeira que estou ouvindo, o quanto a gente tem rotinas com tantas obrigações, com tantas coisas, né? E a gente quer ter um animalzinho pra gente chamar de nosso, ser nosso companheiro, mas a gente às vezes esquece quem tá fazendo companhia pra ele, né? Quem que tá sendo realmente a companhia dele. Então a gente também tem que lembrar de pôr ali na nossa agenda, de fazer as atividades com os nossos animais, porque isso é muito importante pra eles, emocionalmente falando, né? Sim. Então o dormir é mais um detalhe aí de coisas que a gente pode trazer de conforto para eles, com certeza. A decisão, né, de ter um animal, né, de estimação é de muita responsabilidade, né? Hoje a gente vê muitos casos de abandonos, né? Principalmente quando vai chegando a época de final de ano, você vê muita a questão de abandono. Então, assim, fica a dica, né? Se você quer realmente, né, adotar um animal, ter um animal de estimação, saiba que tenha inúmeras responsabilidades, né? Sim. Mas que é maravilhoso ter, né? E depois que a gente tem, a gente se apega e é muito bom, né? É muito bom ter um animal de estimação. Eu sou uma pessoa assim que eu era contra, né? A animal ficar na cama, né? Verdade. Eu pensava, não é possível, né? Que animal dorme na cama com a gente, né? Mas hoje eu não ligo dos meus gatos ficar na cama, você acredita, menina? Você vê como a gente muda? A gente muda. É só ter o nosso. Exatamente. Não é? É igual filho, tá? É só filho, é só ter o nosso, né? Exatamente, né, doutora? Ai, gente, que assunto gostoso esse, muito, né? Falar de bichinhos, né? Sim. A gente não fala só sobre moda, né? A gente fala dessa afetividade também com os nossos bichinhos, é super importante, né? Emocionalmente, eu acho que pro ser humano isso também é importante, né, doutora? Sem dúvida, né? Até a gente sabe hoje o quanto é importante, por exemplo, no desenvolvimento de crianças ter um animal, né? Essa troca, aprender a cuidar e também aprender a cuidar respeitando o limite do outro, né? Então, respeitando o limite do cachorro, do gato, que são limites diferentes. Então, essa troca, ela é muito positiva, né? Pro animal, com certeza, eles estão aqui para nos ajudar, não tenho dúvida disso, mas pra gente é incrível, né? Eu tenho gatos desde que eu me entendo por gente e isso é muito, muito importante para nós, né? No nosso desenvolvimento e sempre, né? Hoje a gente tem muitos animais de apoio, de segurança para os seus responsáveis, o apoio deles é inegável mesmo. Gente, a minha mãe sempre teve bichinhos em casa e eu desde criança eu tinha mania que as pessoas abandonavam, né, os bichinhos, às vezes do lado de um terreno baldio que tinha ao lado da minha casa onde eu morava, e eu ia lá e catava tudo e levava pra casa, gente. Meu Deus. Você acredita? Acredito. Né? Então, assim, eu gosto bastante, né, de animaizinhos, assim, gosto muito de gato principalmente, porque eu fui criada, né, como eu disse aqui, desde pequena com gato. A minha mãe gosta muito de gato, né? Eles são incríveis. E eles são incríveis, eles fazem parte da minha vida, da minha infância, né? E se você não tem um gatinho ainda, faça uma experiência, gente, é maravilhoso, né? É maravilhoso, né? Eu tenho duas lá em casa, viu? Com comportamentos totalmente diferentes. Sem dúvida. Até vou aproveitar para fazer essa pergunta. Eu tenho uma que ela é extremamente
gente é assim, mais agressiva, ela às vezes ataca a gente, ela não gosta de ficar no colo. E tem outra que é o contrário disso, gente. Ela é totalmente carinhosa. Me explica o que é que acontece com esse temperamento dos gatos. Os gatos têm temperamento? Tem, com certeza. Gente. São indivíduos diferentes, né, Rá? Tem animais que passaram por situações, às vezes, durante a gestação e na própria criação como filhote, né? O que aprendeu com a mãe. A gente sabe até que, dependendo de como a mãe viveu durante a gestação, os índices de cortisol que essa fêmea tinha durante a gestação, principalmente fêmeas ferais, influenciam muito no comportamento do filhote. Olha que interessante. Então a gente vai ter realmente uma questão de individualidade, tem que entender de onde veio esse animal, o contexto geral, né? Sim. E o que eu posso fazer também para favorecer o comportamento mais tranquilo desses animais, mas aqui eu vou te deixar com uma pulga atrás da orelha. Muitos gatinhos são mal entendidos em relação a comportamentos de agressividade, né? Vamos colocar assim, porque é uma autodefesa, então um limite que foi ultrapassado, ele vai aprender a colocar uma agressividade ali para falar assim, bom, você não entendeu o outro comportamento, então eu vou ser agressivo para você entender, né? E respeitar aqui o meu limite. Sim. E tem gatos que têm dores crônicas, e isso é subjugado. Nossa, né? Então, e como a gente identifica isso, né? Pois é, no veterinário. Tem que levar ao veterinário, Menina, gente. Eu vou te dizer, assim, a grande maior parte, nossa, redundante, né? A maior parte dos meus pacientes, a gente acaba identificando dores crônicas que são de diversas maneiras aí subjugadas mesmo em casa. Nossa. E só pra ilustrar, o meu melhor paciente, assim, pra trazer essa questão de como animal, a gente não acha que o gato tem dor, né? É um gatinho que ele teve alguns momentos ali em brincadeiras que ele soltava a glândula, né? Uma glândula que eles têm, que cheira mal, uma glândula, né? Isso. Em momentos de brincadeira, assim, e o responsável trouxe por esse problema, e quando eu examinei eu achei que tinha dor e a gente radiografou. Sabe o que esse gatinho tinha? Fratura. Olha isso, gente. Uma fratura no quadril. E sequer isso passava pela cabeça do responsável. O gato andava na coleira, subia em árvore, tinha uma vida normal. Então o gato, principalmente, né, é engraçado quando a gente compara os dois, né, o gato ele é um animal que ele esconde completamente os sintomas. Então por isso que a gente fala muito pro gato a questão de uma medicina preventiva mesmo, né? É realmente investigar, fazer avaliação por um profissional qualificado, exames de avaliação realmente preventiva, pra gente entender o que tá acontecendo de fato com o animal. O cão já não, né? O cão ele é mais pra fora, né? O cão chora. O cão chora, ele manca, né? Manca. O gato, você não vai ver um gato mancar. Nossa, que interessante essa informação, gente. Como é importante a gente ficar atento, né? São linguagens muito diferentes, né? Porque a gente pode falar do desenvolvimento deles como espécie. Sim. O cão é um animal que na vida selvagem ele não tem um predador, né, Rá? Sim. Então por que ele precisa esconder sintomas? Ele tem uma matilha para proteger ele. Exatamente. O gato não. O gato ele é sozinho, né? Na vida selvagem ele é sozinho. Então aquela lenda popular, né? Vamos falar de uma lenda popular que é real. Se o gatinho demonstrou sintoma, ele tem uma alteração importante, bem significativa já, porque ele não vai demonstrar até o máximo que ele puder esconder. Olha isso, que informação importante que a doutora tá passando aqui para nós, né? Olha, interessante isso, você viu? Eu acabei entrando nesse assunto, porque como eu tenho 2 gatos, eles têm um temperamento completamente diferentes, né? Me causou uma estranheza dela ser mais agressiva, assim. Ela não é que ela é agressiva, às vezes você tá passando, ela joga a unha, né? Ela quer dar uma mordidinha. Então eu falo, meu Deus, como é mais bravinha, né? Sim, temperamento mais, né? E mas pode é importante ser mais investigar. Isso. Pode ser que ela, aquilo que você falou, de repente, às vezes a gestação, né, o que ela sofreu ali, né? Interessante. Vamos ficar atenta aí, né, gente, aos nossos chaninhos aí, nossos chaninhos, né? Nossos gatinhos, com nossos certeza. gatinhos, né? Tem uma pergunta aqui interessante, né? Qual a importância do toque e do carinho para os animais? Ótimo. Bom,
já comentamos sobre a nossa presença, né? A importância de nós estarmos presentes também na vida deles. E essa troca, ela também traz um conforto psíquico e psicossocial para os animais, né, Rá? Então, a gente tem animais, às vezes, que são mais irracíveis e que vão ficando mais permissivos conforme eles vão criando essa confiança com a gente, né? Certo. Então, animais que têm a presença do ser humano, que tem essa confiança com uma pessoa, é um animal que também se sente melhor, tem o estado emocional mais tranquilo, né? Menor índice de cortisol, baixo estresse, tudo isso vai influenciar para ele enquanto indivíduo em relação à sua saúde também. Exatamente. Com certeza. Tem uma pergunta interessante que agora veio aqui na minha cabeça, né? Sobre você medicar, né, um animalzinho. Tá. Né? Muitas vezes nós que temos animaizinhos, temos o gatinho, o cachorrinho, nós temos uma dificuldade muito grande de medicar eles. Existe alguma dica, né, para você passar aí para o nosso telespectador que pode facilitar a gente medicar os nossos animaizinhos? Vamos pensar. Para os cães, acho que aqui difere bastante, né? Quando a gente fala do cachorro e do gato, né? Para o cachorro, a gente consegue dar uma enganada melhor, né? Pôr no meio de alguma coisa, no meio de um miolinho de pão, de um pedacinho de carne, né? Ou às vezes até num requeijão, que é um pouco mais inerte, né? E não vai trazer um problema para o animal. Evitar salsicha, mortadela, essas coisas, né? Que todo mundo adora e aí esconde mais o cheiro, mas também não é tão bacana a gente fazer. Mas tentar esconder mais, né? Para os nossos amigos cães. Para o gato é mais difícil porque o olfato deles é muito aguçado, né? E eles sempre vão ver o que eles estão comendo, então eles têm esse cuidado maior. Hoje a gente tem nosso amigo churu, né? Os alimentos úmidos ali que são os gatos adoram, são fissurados. Então a gente pode tentar, por exemplo, a técnica do hambúrguer com o churuzinho. Pega um pires, põe um pouquinho do churu, põe o remédio e põe o churu de novo por cima, né? Então a gente pode tentar usar o churu e sempre condicionamento positivo. Isso é o que mais importa para todos os animais. Sempre associar o evento, qualquer evento aí que seja, vamos dizer, ruim, né? Estressante, que seja o administrar o medicamento, com uma coisa positiva. Então é a hora do petisco gostoso, é a hora do carinho legal, é a hora do passeio, né? Então o animal ele ganha, ele recebe ali o medicamento, mas imediatamente depois ele é recompensado, né? Igual quando a gente ia tomar vacina quando era criança e ganhava uma bala, né? Um sorvete depois. Exatamente. Então esse condicionamento ele é bem favorável. Nossa, gente, que informação importante, né? Meu Deus, eu gostaria de agradecer. A gente está encerrando a nossa vitrine da Rá aqui. Que pena! Nós ficaríamos aqui horas perguntando para ela, tirando um monte de dúvida, porque a maioria das pessoas que eu conheço, gente, uma grande parte da população gosta de animais, né? Um assunto super importante que eu gostei de trazer aqui, né? Fiz questão de trazer porque a gente convive com isso, né? E eu quero agradecer. Muito obrigada por você ter vindo, né? Eu que agradeço. E eu gostaria que você falasse um pouco do seu local onde você atende, o endereço, as suas redes sociais para os telespectadores. Muito obrigada. Fala aí para eles, né? Como que eles te acessam. Tá, né? bom. Tá bom? Eu agradeço o convite, também ficaria aqui horas, né? Foi uma conversa tão agradável. Muito. E eu fico muito feliz de poder trazer informação, né? O meu nome é Sara Pascoal Scarelli, eu sou veterinária, especializada em medicina felina, então eu atendo aqui na cidade de Botucatu e na região, com agendamento, né? A gente deixa nossas redes sociais aí, né? Isso. Mas é sarascarelli.medicina felina. Sempre coloco conteúdos lá também sobre os gatinhos, sobre os cuidados importantes. E aí pode entrar em contato direto lá pelo Instagram pra gente conversar e agendar os atendimentos. Exatamente. Se você tem mais alguma dúvida, né? Esse vitrine da Rá vai estar disponível tanto no YouTube como em outros canais. E aí você pode deixar sua perguntinha lá também. Muito obrigada, gente. Foi muito bom ter ela aqui. E ela usa looks boutique da Rá, gente. Essa camisa é incrível. Tá usando uma calça maravilhosa da marca que a gente trabalha aqui, a Dicolane. E eu estou usando também o look boutique da Rá. Então, se você gostou dos looks, pode nos chamar também, tá bom? Muito obrigada. Tenha uma boa noite. Um beijo da Rá pra vocês. Tchau, gente.